Você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 6. Peço que a mantenha aberta nesse texto que utilizaremos para a nossa reflexão nesta manhã. Desejamos dar continuidade à nossa série sobre um discípulo autêntico e nesta manhã esperamos compartilhar com os irmãos uma reflexão sobre a vida do primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Estevão, para mim, é uma das referências de toda a Bíblia como servo de Deus. Creio que temos muito o que aprender com este servo do Senhor. Então, por favor, localize o texto em Atos capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Naqueles dias, aumentando o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então os 12 convocaram uma comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e sinais, grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Eles então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Vá comigo agora ao capítulo 7. Não teremos condições de ler o capítulo 7 inteiro, mas recomendo como um dever de casa. E a partir do verso 54, os irmãos encontrarão a palavra de Deus que, ao ouvirem, no momento em que aqueles judeus começaram a ouvir a palavra de Deus através de Estevão, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E, enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Meus amados, quando lemos a Bíblia, descobrimos que Deus está à procura de algumas pessoas.
Deus está, por exemplo, à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso nós aprendemos em João capítulo 4, versos 23 a 24. No Antigo Testamento, em Crônicas, segundo Crônicas 16, verso 9, diz a Bíblia que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para que Ele se mostre forte para com aqueles cujo coração é íntegro para com Ele. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, Deus está à procura de pessoas íntegras, que sejam as mesmas em todos os lugares, em todas as situações, em todas as circunstâncias, que sejam as mesmas dentro da igreja, dentro de casa, em todos os lugares, no local de trabalho e assim por diante. E eu creio que Deus encontrou um verdadeiro adorador em Estevão. Deus encontrou um homem íntegro em Estevão. Deus encontrou um discípulo autêntico em Estevão, esse homem de Deus. Ele aparece na história da igreja cristã no momento que havia uma demanda, tendo em vista o grande número de pessoas socialmente carentes naquela época. A igreja resolveu criar um fundo de recursos para ajudar essas pessoas, especialmente as viúvas, e parece que algumas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então os apóstolos orientaram a igreja para que escolhesse 7 homens que pudessem atender a essa demanda. E desta forma os apóstolos poderiam perseverar na oração e no ministério da palavra ou da pregação da palavra de Deus. Desta forma eles escolheram 7 homens, dentre eles Estevão. Os apóstolos orientaram para que a igreja escolhesse 7 homens, como consta aqui no verso 3, você tem a sua Bíblia aberta, no verso 3, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria. Mas quando eles escolhem os 7, e alguns autores atribuem esses 7 aos primeiros diáconos da igreja, diz o texto no verso 5 que eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Parece que Lucas, o autor de Atos, estava querendo assim fazer um destaque a respeito de Estevão. Ele foi não simplesmente o primeiro escolhido, mas também uma pessoa que merecia um certo destaque. Merecia um certo destaque pela sua vida, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. E esse moço, esse homem, tornou-se simplesmente o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro a morrer por causa da sua fé em Jesus. Ele demonstrou qualidades que Deus espera encontrar nos seus discípulos, nos seus autênticos discípulos, nos seus verdadeiros discípulos. Essas qualidades farão de nós hoje uma bênção para a nossa geração, farão de nós discípulos autênticos. Hernandes Dias Lopes diz que se existe uma palavra que caracteriza a vida de Estevão, é a palavra cheio. Cheio. Ele era um homem cheio de Deus. Sua vida não era apenas irrepreensível, mas também plena de sentido, plena de Deus, plena da graça de Deus e plena de tantas qualidades que vamos verificar nesse texto e nessa história. Portanto, vejamos algumas qualidades de um discípulo autêntico que estiveram presentes neste homem de Deus e que precisam estar presentes nas nossas vidas também. Um discípulo autêntico procura ser cheio do Espírito Santo. Um discípulo autêntico é alguém que procura ser cheio do Espírito Santo. O verso 5 nos diz que eles elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo.
No versículo 55 do capítulo 7, Lucas diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Meus amados, todo homem está cheio de alguma coisa. Está cheio do Espírito Santo ou cheio de si mesmo? Está cheio de Deus ou cheio de pecado? Pode estar cheio também de amargura, de ressentimento, de ódio, de muitas outras coisas que só fazem destruir o seu coração, só fazem destruir a sua vida do ponto de vista físico e emocional. O que tem enchido o seu interior, o que tem enchido o seu coração, Deus quer encher a sua vida com o seu Espírito. O que é ser cheio do Espírito Santo? Antes de prosseguir, vale a pena lembrar que todo crente tem o Espírito Santo. Efésios capítulo 1 nos diz que nós fomos selados com o Espírito Santo no dia da nossa conversão, no momento em que cremos em Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8 da sua carta, verso 9, ele nos diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence a ele. Então, todo crente tem o Espírito Santo. Agora, se ele está cheio, repleto do Espírito Santo, é outra história. A plenitude do Espírito Santo é outra história. Todos nós podemos e temos o Espírito Santo a partir do momento em que cremos. Agora, se o Espírito de Deus está ocupando todos os cantos e recantos do nosso coração, está ocupando plenamente a nossa vida, é outra história. Paulo nos encoraja dizendo, nos ordenando, nos dando uma ordem em Efésios 5, verso 18: não vos embriagueis com vinho no qual há contenda ou devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Isso é uma ordem de Deus para mim e para você. Isso é uma ordem de Deus. Vale a pena lembrar uma palavra de D.L. Moody, em que ele afirmava que nós somos como vasos rachados. O vaso rachado, para estar sempre cheio, ele precisa estar sempre debaixo da fonte da graça de Deus. Somos vasos rachados e por isso precisamos estar sempre debaixo da fonte da graça de Deus, para então sermos cheios do Espírito Santo e estarmos cheios do Espírito Santo o tempo todo. E o verbo encher, aqui em Efésios capítulo 5, verso 18, ele tem a ideia de sermos, portanto, controlados pelo Espírito Santo. Quem se enche do vinho passa a ser controlado pelo vinho ou pelo álcool. Perde o controle da sua vida, das suas palavras, do seu comportamento. Torna-se uma pessoa embriagada. Mas aquele que se enche do Espírito entrega o controle da sua vida ao Espírito Santo, entrega o controle da sua vida ao Senhor, passa a ser controlado pelo Senhor. As suas palavras, o seu temperamento, o seu jeito de ser, passam a ser controlados pelo Espírito de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Portanto, precisamos viver no Espírito e andar no Espírito. Escrevendo ainda aos Efésios, Paulo vai dizer que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Você pode abrir a sua Bíblia, Efésios 4, verso 30. Efésios 4, verso 30 nos diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção.
De que maneira podemos entristecer o Espírito Santo? De muitas formas, de muitas maneiras, mas se você observar os versos anterior e posterior, você vai chegar à conclusão de que nós podemos entristecer o Espírito Santo, especialmente pela forma como lidamos ou tratamos as pessoas. Vá comigo ao verso anterior, verso 29. Efésios 4, verso 29 diz: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E o verso 30 continua dizendo: não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E o verso posterior, o verso 31 nos diz: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Tudo isso entristece o Espírito Santo. A nossa vida tem alegrado ou tem entristecido o Espírito de Deus? Para alegrarmos o Espírito de Deus, precisamos nos encher do Espírito Santo, para que Ele controle a nossa vida. Uma pessoa controlada pelo Espírito de Deus não vai provocar amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, muito menos maldade. Muito menos maldade. Uma pessoa cheia do Espírito será, como Paulo menciona no verso 32 de Efésios 4, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Se nós nos enchermos do Espírito Santo, nós alegraremos o Espírito Santo ao invés de entristecê-lo. Seremos controlados por Ele, Ele terá o controle da nossa vida. Ele terá o controle da nossa vida. No Antigo Testamento nós encontramos o Espírito Santo em alguns momentos sendo mencionado de forma muito específica, mas em 1 Samuel capítulo 16, quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei de Israel, a Bíblia diz que no momento em que Samuel derramou o azeite sobre aquele menino franzino chamado Davi, naquele momento o Espírito Santo tomou posse dele, se apoderou dele, controlou Davi e passou a dirigir a sua vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Mas um discípulo autêntico não é apenas cheio do Espírito Santo, ele é cheio também de sabedoria. Diz o texto, volte ao texto de Atos capítulo 6. Atos 6, verso 10 nos diz que aqueles que ouviam Estevão, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual falava. Meus amados, sabedoria é mais do que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. E nós podemos ter inteligência, podemos ter conhecimento, inclusive conhecimento bíblico avançado, sem ter sabedoria para aplicar esse conhecimento. Então, ter o conhecimento, ter a inteligência não são suficientes. Nós precisamos de sabedoria para aplicar esse conhecimento ao nosso dia a dia. Senão, teremos apenas um acúmulo de conhecimento na nossa mente, que não fará a menor diferença se nós não aplicamos a sabedoria necessária para aplicarmos o conhecimento adquirido. E Tiago nos diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e a ninguém nega. Deus atendeu esse pedido de Salomão, que lhe disse: Deus, dá-me entendimento, dá-me sabedoria. Eu sou uma criança para governar esse povo, por favor, ajuda-me. E Deus o abençoou com sabedoria e muitas outras bênçãos. Mas Tiago faz uma distinção entre
sabedoria e sabedoria. Você pode abrir sua Bíblia em Tiago capítulo 3. Tiago 3, verso 17, começa com uma pergunta. Tiago 3, verso 17 diz: quem entre vocês é sábio e inteligente? Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre a sua sabedoria, a sua inteligência, pelas suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm no seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto, que vem de Deus, é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de justiça, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, em paz que se semeie o fruto da justiça para com os que promovem a paz. Estevão era um homem sábio. Pensamos de homens e mulheres que sejam sábios para edificarem suas casas. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as suas próprias mãos. O homem sábio, da mesma forma, edifica a sua casa, o tolo a destrói com as suas próprias mãos. Precisamos de sabedoria para edificar nossos lares, para edificar a igreja de Jesus, chamada Igreja Batista da Capunga. Precisamos de sabedoria para tratar uns aos outros, e que Deus nos livre dessa sabedoria terrena, animal e diabólica, que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com o propósito de Deus para nós, não tem nada a ver com aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas. Estevão foi um homem sábio, que Deus nos dê sabedoria também. Vamos pedir a Deus. Todos nós precisamos de sabedoria. Vamos pedir a Deus constantemente e Ele nos dará com a sua graça. Em terceiro lugar, um discípulo autêntico é um discípulo cheio da palavra de Deus. Se você for ao capítulo 7 de Atos, você observará e encontrará a defesa de Estevão. Eu não queria me reportar a um verso simplesmente, mas todo o capítulo 7 é a defesa de Estevão. E se você fizer uma leitura atenta, você observará que Estevão simplesmente cita a Bíblia, cita as Escrituras. Ele não tinha a Bíblia completa como nós temos hoje, ele só tinha o Antigo Testamento, mas ele cita o Antigo Testamento, cita toda a história do povo de Israel, de cor e salteado, porque tudo isso estava dentro do seu coração. A palavra de Deus estava dentro do seu coração. O discípulo autêntico procura encher-se da palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse: habite em vós ricamente a palavra de Deus. Mas parece que hoje, nos nossos dias, a palavra de Deus tem habitado pobremente e não ricamente nos corações. Talvez os nossos corações se encham muito mais das redes sociais do que da palavra de Deus. Temos tempo de sobra para as redes sociais, mas não temos tempo para Deus, para a sua palavra. Precisamos ler essa palavra, precisamos comer essa palavra. Precisamos dizer ao povo, como Ezequiel disse: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O que mais o povo de hoje precisa, a sociedade hoje precisa, é ouvir o que diz a palavra do Senhor, o que dizem as Escrituras. Não a minha palavra ou a sua, mas especialmente a palavra do Senhor nosso Deus. Os encantos da mídia eletrônica, internet, televisão, lazer e outras coisas mais, muitas vezes consomem nosso tempo e nos fazem desviar a nossa atenção da palavra de Deus. Se queremos impactar esta geração, precisamos nos encher da palavra do Senhor.
Em quarto lugar, um discípulo autêntico procura ser cheio de ousadia e coragem. Estevão foi o primeiro mártir a morrer por causa do seu testemunho de fé. Como temos testemunhado? De que maneira temos testemunhado de Jesus? De que maneira temos testemunhado da nossa fé? De que maneira estamos dispostos de fato a ir até as últimas consequências por causa do nosso testemunho? Diz a palavra que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Ninguém podia resistir ao seu testemunho. Um certo obreiro que atua na Colômbia, certa vez, num congresso da CEPAL, afirmou que nós gostamos do evangelho rápido, fácil e sem sofrimento. Estevão cumpriu o seu papel no primeiro século. Ele não escolheu títulos, ele não escolheu promoção pessoal, não escolheu reconhecimento público e tantas outras coisas que ele poderia ter escolhido. Ele defendeu a sua fé até a morte, até as últimas consequências. Deus deseja encontrar em nós discípulos irresistíveis, autênticos, que testemunhem do seu evangelho, que testemunhem da sua fé até as últimas consequências. Mas um discípulo autêntico também procura ser cheio da graça e do poder de Deus. O verso 8, volte comigo a Atos 6, verso 8 nos diz que Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão foi um homem revestido do poder de Deus e realizava muitos sinais e prodígios entre o povo. Hoje, meus amados, os principais sinais que Deus deseja operar não são sinais fora de nós, mas dentro de nós. Uma questão muito importante é a objetividade do poder de Deus. Para que serve o poder de Deus? Para que queremos o poder de Deus? Precisamos do poder de Deus, especialmente para que Deus opere milagres dentro de nós e nos ajude a vencer o pecado, essa natureza humana, carnal, tendente ao erro. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Os principais milagres que Deus quer operar hoje, Ele deseja operar dentro de nós, nos nossos corações. Estevão era um homem cheio do poder de Deus e cheio da graça de Deus. No momento de maior angústia, no momento da sua morte, ele não se privou dessa graça. E por isso não permitiu que nenhuma raiz de amargura brotando perturbasse o seu coração. Muito pelo contrário, esse servo de Deus se encheu da graça de Deus e pediu que Deus não levasse em conta aquilo que aqueles homens estavam fazendo contra ele. Ele intercedeu pelos seus inimigos que o apedrejavam naquele momento. Só pela graça é possível fazer isso. Esse discípulo foi um homem cheio de serenidade. Ele não perdeu o controle, apesar de toda a situação que viveu, e também foi um homem cheio de fé. Diz o texto no verso 5 do capítulo 6: então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão foi salvo pela fé, viveu pela fé, venceu o mundo pela fé. Ele foi cheio de fé. E justamente por causa da sua fé no Senhor, ele olhou para cima, olhou para o céu na hora da adversidade.
E pela fé ele conseguiu ver além daquela câmara onde eles estavam, além daquele recinto onde eles estavam. Os judeus, membros do Sinédrio, só conseguiam olhar para o teto e ver o teto, ver as paredes, mas ele conseguiu pela fé ver Jesus assentado à direita do trono da graça de Deus. A sua fé o sustentou no momento da adversidade. Um discípulo autêntico é alguém que se enche de fé para ver aquilo que ninguém está vendo, para ver Deus em meio ao sofrimento, para ver Deus em meio às lutas e às adversidades da vida. Orlando Boyer disse que isso fazia com que ele não sentisse as dores das pedradas que recebia, mas a alegria do céu. Ele disse que Estevão, em vez de olhar ao redor para ver os membros do Sinédrio enfurecidos e tentar um meio de escapar das suas mãos, fitou os olhos naquilo que é verdadeiro, que é Jesus. Como resultado, ele viu o Senhor em pé à direita do Pai, esperando por Ele. É pela fé que conseguimos ver o que ninguém está vendo. É pela fé que vemos Deus em meio ao sofrimento, em meio às dores da vida. Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio de serenidade, cheio da graça e do poder de Deus. Que nós sejamos repletos de todas estas qualidades, hoje e sempre. Amém.